Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã, Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica. Um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana, porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2000 anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano e nas relações. Seja bem-vindo a mais uma aula do curso de teologia do Seminário de Teologia Palavra da Vida. Bom, amados, nós estamos iniciando então não só a matéria, mas como o curso de teologia. Então, para mim, é uma satisfação muito grande. Nós vamos começar hoje com a matéria chamada Evangelhos. Nós vamos estudar os 4 evangelhos, tá? Mateus, Marcos, Lucas e João. Então, lembrando que cada evangelho ele é direcionado a um público específico, né? Cada um deles tem um autor diferente. Eles contam a história. Não é biografia, os evangelhos não são relatos da vida de Jesus, não é uma biografia. Os evangelhos, eles contam o que Jesus fez, tá? Então é diferente, né? A obra de Jesus, o que ele ensinou. Então os evangelhos trazem aí, e é interessante, por que 4 evangelhos? Por que não foi escrito somente um evangelho, né? Por que essa necessidade? Nós vamos estudar então os 4 evangelhos, só que 3 deles são chamados de sinóticos, tá? A gente tem aí uns termos técnicos e tal. É importante, se a gente está se propondo a estudar a teologia, a gente se familiarizar, aprender também os termos técnicos, tá? Eu vou tentar o máximo não ser muito teórico, né? Assim, exageradamente, porque o nosso intuito também, além de aprender a questão teológica, né, o propósito final do estudo é de fato entender, saber o que Deus ele quer se comunicar comigo, na minha realidade. O que a palavra de Deus comunica comigo, André, aqui, né, no ano 2020, na minha realidade, o que a Bíblia tem a se comunicar comigo. Embora, quando a gente estuda a Bíblia, a gente primeiro faz a seguinte pergunta: o que o autor, por exemplo, Mateus, né? O que Mateus, o autor do Evangelho segundo Mateus, quis falar? Qual foi o significado do texto de Mateus tal, aquele público? Quando a gente descobre isso, aí nós fazemos a segunda pergunta, que é: e para mim, André, que sentido tem esse texto? Bom, para aqueles irmãos ou aquelas pessoas lá no século I, nos tempos de Jesus, lá na Judéia, lá em Jerusalém, lá em Israel, eles quiseram comunicar isso e isso dentro daquela cultura. Tá, e para mim, qual é a mensagem que Deus tem para mim? Então nós fazemos essas 2 perguntas, tá? Como eu disse, os 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, eles são chamados de sinóticos. Isso quer dizer, né, sob o mesmo olhar, né? O termo é grego. Tá? Então, né? Sinfonia, simbiótico, o que tem mais aí de sim? Sincronia, né? Quer dizer mesma coisa, né? E ótico, olhar, então sob o mesmo olhar. Então, Mateus, Marcos e Lucas, eles vão relatar o ministério de Jesus com descrições muito semelhantes, tá? Tanto é que nós vemos em Marcos o que também tem em Lucas, nós vemos em Lucas o que também tem em Mateus. Só que nós temos detalhes que um traz e o outro não traz. Então, quando nós estudamos os evangelhos, principalmente os 3, que são chamados de sinóticos, né? Nós precisamos, por exemplo, tem uma passagem lá em Mateus, o centurião de Cafarnaum. Em Marcos e em Lucas tem? Se tem, nós precisamos ler lá também, que com certeza vai ter alguma parte lá nos outros que vai acrescentar informação aqui. Por exemplo, amados, se a gente pega Mateus, capítulo de número 7, versículos de número 7 em diante, né? 7 até o 11 lá,
vai dizer, pedi, dar-se-vos-á, buscar, encontrarei, né? Quem pede, recebe, quem busca, encontra, quem bate, se abre, né? Então, a gente fala, opa, então olha que coisa interessante, aqui o que Deus quis comunicar através desse texto para aquele povo. Fala, bom, eu acho que foi isso e isso. Aí, opa, eu acho não. Nós precisamos ter base, né, das Escrituras para afirmar e para entender. E aí esse texto, ele não está completo no sentido que ele não traz todo um relato. Aí a gente tem que ir lá para Lucas. Então, bora abrir já aí o Mateus capítulo 7? Vamos começando aqui, abrindo a Bíblia, né? Vamos lá. Hoje é só uma aula introdutória, tá, amados? Depois a gente vai seguir a apostila. A gente vai aqui fazer algo mais pontual. Aqui é só uma visão panorâmica do que a gente vai estudar, para vocês até conhecerem aí a nossa forma de ministrar e tudo mais. A gente faz aí uma aula panorâmica, né? Uma visão geral da matéria, tá? Primeira aula a gente faz isso e depois a gente vai direto nos pontos aí, especifica mais. Então, Mateus capítulo de número 7, aí verso 7 até o 11, né? Tá escrito. Todos aí estão a Bíblia aberta, né? Vamos lá, bora lá. Pedi, dar-se-vos-á, buscar, encontrarei, batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, e o que bate, se abre. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem? Olha que coisa interessante. Então aqui, se a gente ler só o relato de Mateus, inclusive, é bem possível que a gente entenda errado. Por quê? Nós observamos errado, né? Interpretamos errado, nós vamos aplicar errado. Então algumas pessoas, ou muitos irmãos, leem aqui e falam, então a Bíblia está falando para nós que aquilo que a gente pedir a Deus, aquilo que a gente insistir, Deus vai dar? Não, não é isso. Se a gente lê Lucas capítulo 11, tá? Lucas, capítulo de número 11, veja só, é a mesma passagem, é a mesma ocasião, só que contada, né, relatada, escrita por outro evangelista, que traz detalhes, tá, que não tem lá em Mateus. Então a gente precisa entender, amados, o que de fato a palavra de Deus está nos comunicando, porque Deus só tem compromisso com aquilo que Ele disse a respeito da sua palavra, não daquilo que nós achamos que Ele falou. Percebam a diferença? É a matéria hermenêutica que a gente vai lidar com essas questões aí mais a fundo, tá? Então assim, mas eu acredito que o que Deus falou para mim é isso. Isso não vale. Deus não tem compromisso com o que eu acredito, com o que eu acho, com o que eu concluo. Deus tem compromisso com a palavra que Ele comunicou por meio dos escritores sagrados aqui, ou melhor, dos escritores que foram inspirados, né? Então imagina só, se Deus tivesse que cumprir toda a conclusão que nós tivéssemos da sua palavra, então o negócio ia ser complicado demais, porque cada um acha uma coisa, né? E em relação à palavra de Deus, nós não temos o direito de achar coisa nenhuma, nós precisamos investigar para chegar o mais próximo possível daquilo que a palavra de Deus comunica de fato, né? É um exercício difícil, tem que ter esforço. É por isso que muitas pessoas elas não querem, elas querem uma vida muito fácil, né? Não querem se esforçar, se dedicar e acha que a Bíblia a gente lida como lida com qualquer livro, com qualquer revista, com qualquer escrito. Não. É uma coleção de 66 livros escritos numa cultura totalmente diferente da nossa, numa época muito distante da nossa, em línguas que não tem nada a ver com a nossa língua. Então a gente precisa ter essa cautela lá. Vamos lá, Lucas, capítulo de número 11, olha, a partir do verso de número 9. E eu vos digo a vós, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Porque qualquer que pede recebe, quem busca acha, e a quem bate abrir-se-lhe-á. E qual o pai dentre vós, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ó, lá nem tem esse trem aqui, né? Agora o verso 13, que é o interessante. Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos,
quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem? Perceberam, amados? Que o que a palavra de Deus garante, o que Deus está prometendo aqui, é que se nós pedirmos o Espírito Santo, a sua presença, a comunhão, a intensidade, a sua virtude, né? Nós receberemos como uma promessa de Deus. Então isso vale para todos. Se nós pedirmos isso, insistirmos, Deus prometeu isso. Deus não prometeu outra coisa. A palavra de Deus não está dizendo que Deus, se nós insistirmos, pedirmos, fizermos aí o propósito, Deus vai nos dar saúde, vai nos dar casa, Se Ele der, é por outro texto, é por outra coisa, não por este. Porque o que esse está dizendo é que o Espírito Santo lhe será dado. E a gente precisa se limitar ao texto, à palavra e aquilo que está escrito. Tranquilo, amados? Tranquilo aí para vocês? Tá? Então, só para a gente entender aqui que, olha, a gente leu um evangelho, lá não tinha esse verso 13 e o final, né? Vocês perceberam que lá não tinha esse verso aí dizendo que é o Espírito Santo que será dado. Lá não tem. E aqui já tem. Então, ou seja, um texto completou o outro. E os evangelhos, principalmente os três, vou repetir, principalmente os três, eles têm esses textos chamados de complementares. É por isso que é fundamental. Se a gente lê o Marcos, a gente procura. Lá em Mateus tem, em Lucas tem. Então nós vamos ler para juntar, né, aí as falas e chegar na conclusão mais adequada e não na primeira leitura a gente tirar uma conclusão que ela pode ser precipitada, tá bom? Então já fica aí essa dica para que a gente estude os evangelhos sempre nesse exercício de estudar os três juntos, se são os três. Por que o João não? Porque João, ele vai contar os feitos de Jesus e falar de Jesus, né? Ele pretende, porque assim, Mateus, se vocês quiserem até anotar isso aí, eu acho interessante. Mateus, ele tem um público, ele escreve para um público, tá? A linguagem que ele usa, o que ele pretende falar de Jesus para esse público, que são os judeus. Então Mateus escreve para os judeus. Vai falar a respeito da obra, da natureza de Jesus para os judeus. Então, como que ele começa o seu evangelho? Né? Lá o capítulo 1 de Mateus, verso de número 1. Livro das gerações de Jesus Cristo, filho de Abraão, filho de Davi. Aí começa uma genealogia, né? Aquela lista dos nomes lá, que a gente quando para nesse texto aí fala, acho que Deus não vai falar nada comigo aqui não, deixa eu pular e ler outra coisa, que é muito nome, né? Eu não sei vocês, amados, mas quando vai ler Levítico lá, que tem aquela lista, Crônicas, aquela lista de nomes, fala, não, isso aqui a gente pula porque acho que aqui não tem nenhuma mensagem para mim. Mas tem um significado. Se está na Bíblia, tem um porquê, né? Mas aí o Mateus começa, por exemplo, Marcos não tem essa lista, né? João não tem essa lista. O Lucas não tem dessa forma aqui. Porque o Mateus, ele está escrevendo para os judeus. E para que o judeu ele se convença, para que o judeu entenda que Jesus é o Messias prometido lá em todo o Antigo Testamento, ele tinha que ter alguns pré-requisitos. Qual, por exemplo? A sua linhagem era importante. Ele teria que ser filho de Davi. Teria que ser oriundo da tribo de Judá. Tá certo? Então é por isso que é importante Mateus mostrar para os judeus que Jesus, ele vem da tribo de Judá. Ele é da família de Davi, né? Então isso é fundamental, isso é importantíssimo. E, inclusive também ele é lá na genealogia, tá quem? Abraão, é o pai da fé, né? É o pai de Israel. Então Lucas, por exemplo, não traz essa lista, porque Lucas não está falando de Jesus para o público judeu. Lucas está falando para outro público que nós vamos ver daqui a pouco. Então vocês percebam que cada um tem um propósito definido em apresentar Jesus. Então Mateus escreve para os judeus. Mateus, ele apresenta Jesus como rei, né? O rei da linhagem de Davi, porque é o que os judeus esperavam. Um rei segundo a linhagem de Davi, né? Um Messias que fosse parecido com Davi. Por que os judeus crucificaram Jesus? Porque Jesus não atendeu à expectativa deles.
qual era a expectativa dos judeus? Era que, vamos lembrar, queridos, olha que coisa importante, lembrar do contexto que Davi vivia, do contexto que Israel vivia naquela ocasião. Quem foi Davi? Davi foi um rei que libertou o povo de Israel do jugo, da opressão das nações estrangeiras, principalmente dos filisteus, né? Os filisteus, que era aquele povo que sempre ia lá e massacrava, escravizava, sempre castigava Israel. Então Davi foi aquele que colocou a nação de Israel como uma nação a ser respeitada, ganhou as batalhas, venceu os inimigos, né? Deus, assim, ele engrandeceu Israel por meio do reinado de Davi. Então esse povo esperava, naquela ocasião, um rei semelhante a Davi, que os libertasse da opressão de Roma. Era o Império Romano que oprimia eles. Israel, eles não decidiam a vida como nação. Quem julgava as causas, inclusive políticas e também civil de Israel, eram os romanos. Os judeus não tinham poder de executar ninguém, de condenar ninguém, né? Se os romanos não autorizassem. Porque Roma era o império que mandava no mundo, inclusive em Jerusalém também, em todo Israel. Eles pagavam tributos, impostos a Roma, não é? Tanto é que havia os publicanos, que eram judeus considerados traidores da nação, porque eles cobravam impostos dos judeus, ou seja, dos seus compatriotas, para Roma, né? E a gente até percebe muito em Mateus essa expressão, publicanos e pecadores. Olha, havia os pecadores, mas havia uma classe de pecador que eles distinguiam dos outros, que eram os publicanos, né? Que eles tinham, assim, uma grande aversão. Então, só para a gente entender esse contexto. Então, quem que eles esperavam? Quem que Judas esperou que Jesus fosse? Uma pessoa que iria libertar tanto Judas quanto Simão Zelote. Então, a gente já vai vendo nos discípulos de Jesus que havia vários interesses, né? E várias características. Então, você tinha um grupo de 12 pessoas lá que elas eram distintas nas suas expectativas, eram pessoas diferentes. Você tinha pescadores, você tinha o publicano Mateus, inclusive o próprio Mateus era um publicano, deixou essa coletoria, né, de impostos, né? A Bíblia vai dizer que ele deixa isso para seguir Jesus. A gente tem lá Pedro, Tiago e João, que são pescadores. Nós temos lá o Simão Zelote, que ele participava de um grupo revolucionário da época, né, que eles eram contrário a Roma, que eram os zelotes, né? Então a gente percebe que você tem várias expectativas diferentes. E Judas, como também Simão Zelote, ele esperava que Jesus fosse esse que libertasse o povo de Israel, que liderasse uma revolução contra o Império Romano. Só que Jesus não fez isso. Jesus disse, não, meu reino não é daqui, né? Jesus não veio com esse intuito de libertar Israel de um jugo político, de um jugo econômico. Jesus veio para salvar a humanidade. Veio primeiro à casa perdida de Israel, né? Ele foi enviado à casa de Israel, né, aos judeus, para proclamar liberdade aos cativos, abertura de prisão aos presos, dar vista aos cegos, mas isso num sentido espiritual. Ele veio para salvar dos pecados Israel e, a partir de Israel, toda a humanidade. Então Mateus escreve para os judeus, pretende mostrar que Jesus é o Messias do Antigo Testamento. Tanto é que em Mateus tem muito a expressão assim, isso foi feito para se cumprir o que disse os antigos, o que disse Isaías, o que disse Miqueias, né? Então a gente vê muito essa citação do Antigo Testamento em Mateus a respeito de Jesus, para que os judeus então entendessem que Jesus era o cumprimento dos profetas, né? Que é o que eles tinham mesmo como referência histórica mesmo. Então Mateus escreve para os judeus, apresenta Jesus como o rei que viria, né? A figura aqui que representa o Evangelho de Mateus é o leão, né? Que é o rei, né? É de fato aquele que viria da tribo de Judá, tá? O Mateus é o único escrito do Novo Testamento que é escrito em hebraico. Depois ele é traduzido para o grego, mas ele é escrito em hebraico, justamente porque era a língua materna
dos judeus, né? E é o primeiro que está lá, né? Acabou o Antigo Testamento, vem Mateus. Mas Mateus não foi o primeiro a ser escrito, né? O primeiro a ser escrito foi Marcos. Olha que coisa interessante. Então Marcos é o primeiro evangelho a ser escrito. Mas toda a Bíblia, não só a parte dos evangelhos, mas toda a Bíblia não está em ordem cronológica. Isso quer dizer que os livros não estão numa sequência dos acontecimentos históricos. Tá certo, amados? Por exemplo, você pega Jó, o livro de Jó. Onde está o livro de Jó? Quem pode falar aí? Não vale nota, pode falar. Oi, amados. Antes de Salmos. Salmo está no meio. Antes de Salmos, é isso? Salmos está no meio da Bíblia, não está? Então Jó praticamente está no meio da Bíblia. Mas Jó viveu na época histórica, no momento de Abraão. E Abraão está onde? Lá em Gênesis, lá no capítulo 12 de Gênesis, né? Então assim, se fosse para a sequência de acontecimentos, Jó teria que estar depois de Gênesis, né? Ou depois lá do capítulo 12 de Gênesis, teria que entrar o livro de Jó. Porque Jó é contemporâneo de Abraão, eles vivem na mesma época. Mas olha onde está, irmãos, muitos livros lá para frente. Então a Bíblia foi organizada com ordem de temas, tá certo? Não uma ordem cronológica, ou seja, dos acontecimentos, dos fatos históricos. Então isso se aplica também aos evangelhos. O evangelho de Marcos foi o primeiro a ser escrito, tá bom? Como também os evangelhos não foram as primeiras cartas, ou melhor, os primeiros livros do Novo Testamento a ser escrito. Os primeiros livros do Novo Testamento a ser escrito foram as cartas de Paulo, que já está lá bem para frente, né? A primeira é Romanos, que está depois de Atos. E nem foi Romanos a primeira a ser escrita, né? Então, só para a gente entender que aqui é por uma ordem de temas, de assunto, de importância, né? No caso, acabou o Antigo Testamento, então veio o Novo Testamento começando com o Evangelho que pretendia comunicar aos judeus, que é o Evangelho de Mateus. E aí nós temos o Evangelho de Marcos. Marcos, ele escreve para os romanos. Ele está apresentando o Salvador, o Messias, né, para os romanos. Quem eram os romanos? Os romanos eram aqueles que dominavam o mundo, eram os poderosos, né, aqueles que eram os senhores, os dominadores. E como que... Então, assim, Mateus, ele apresenta Jesus como o rei, como o Messias, né, como da linhagem de Davi. Marcos apresenta Jesus como o servo sofredor, né? A figura que representa o Evangelho de Marcos é um novilho, é um boi, que era usado para o sacrifício, né? Ou seja, o servo, aquele que foi para o sacrifício. O Evangelho de Marcos é o mais curtinho que tem, 16 capítulos lá, só que o Evangelho de Marcos apresenta Jesus com muitos atos poderosos. Então, em Marcos você tem muita expulsão de demônios, tem muitas curas, tem muitas ações extraordinárias, por exemplo, Jesus acalmando o mar, Jesus ressuscitando mortos. Então a gente vê muito milagre. O Evangelho de Marcos é milagre atrás de milagre, amados. Milagre atrás de milagre. Se a gente não tem, por exemplo, o Sermão da Montanha, que é o ensino de Jesus em Mateus, né? A gente não tem aquele sermão longo, a gente não tem Jesus falando das virtudes do reino. Você tem lá desde o capítulo 1, Jesus curando lá um leproso, né? Aí depois ele cura um paralítico, ele abre o mar, ele expulsa demônio, o menino lá, o demoniado de Gadareno, lá o capítulo 5, se não me falha a memória de Marcos. Então, em Marcos, ele escreve para os romanos, mostra Jesus como servo sofredor, porém, esse servo que tem poder sobre a morte, sobre as enfermidades, né, sobre os demônios, sobre a natureza. Então ele é Senhor, embora seja servo, veio para servir, mas é o poderoso Senhor, Criador de todas as coisas, porém é esse que veio servir. Olha que coisa interessante. Lucas, ele escreve para o povo grego, né? Para os gentios. Então quem era esses gentios? Quem era esse público grego? Era aquele que buscava sempre a perfeição humana, né? As imagens dos gregos, ali da época dos filósofos e tal, sempre aquele homem perfeito, a sabedoria, a estética perfeita, né? A gente vê aí na cultura grega essa expectativa, aquelas mitologias, os deuses, né? Os deuses homens, ou os homens que queriam ser deuses. Então esse homem perfeito. Então Lucas apresenta Jesus como um homem perfeito, como a sabedoria de Deus.
como um homem sem pecado, um homem que nunca pecou por via nenhuma. Ele foi o homem perfeito, né? O salvador o ser humano que deveria ser imitado, seguido. Então olha que coisa interessante. E apresenta então Jesus, a figura que representa Jesus é a figura do homem mesmo, né? O homem perfeito. E aí vem João. Então a gente fala dos 3 sinóticos, e desses 3 sinóticos, amados, o Lucas é o mais completo que tem. Tá? Então a gente vê que em Marcos você tem algumas passagens que tem em Mateus. Em Mateus você vê algumas passagens que tem em Marcos. Né? Em Marcos você vê algumas passagens que tem em Mateus e em Lucas. E vice-versa. Só que em Lucas a gente tem relatos que não contém nos outros 2. Tá? Por exemplo, tem 13 parábolas, né, no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, que não tem nos 2 e em nenhum. Ele é o mais completo que tem dos 3 evangelhos. Tá? O Lucas, ele investiga, ele pesquisa, ele faz entrevistas, ele é um historiador. Lucas vai buscar de fato, né, com as testemunhas, vai investigar todos os feitos de Jesus. É só ler o capítulo 1, verso 1 ao 4 de Lucas. Ele vai falar: eu me propus investigar, saber não só tudo o que Jesus ensinou, mas o que ele também fez, né? Então ele investigou, ele é um historiador. Lucas é um médico. Naquele tempo, você não tinha muitas pessoas instruídas assim. Tanto é que, ó, o Mateus ainda era, né, um publicano, trabalhava lá entre aspas, na prefeitura, né, mas ele não tinha tanta instrução como o Lucas. Lucas era um médico. Então você tinha poucas pessoas com esse grau de instrução como o Lucas tinha. Então ele é mesmo um historiador, um cara que ele tem muito mais recursos, né, para escrever do que os outros 2, por exemplo, que o Marcos. O Marcos era um jovenzinho lá também, lá de Israel, o sobrinho inclusive de Barnabé, né, o filho de Salomé, que está lá no capítulo de número 12, aquele jovenzinho que Jesus disse para seguir, que tinha um cântaro na cabeça e que eles iam celebrar a ceia lá no cenáculo mobiliado lá, que provavelmente era a casa do Marcos, né? Marquinho, João Marcos, o jovem. Então a gente percebe dessas diferenças. Agora João, amados, eu estou dando só a visão panorâmica aqui. João, ele é um evangelho totalmente diferente dos 3. João vai escrever para a igreja, né? E escrevendo para a igreja, o que João pretende falar de Jesus para a igreja? Ele é Deus. Essa é a declaração de João. Ele é Deus. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele é a água viva, né? Há 7 milagres lá no Evangelho de João, né, que não há nos outros, mostrando o poder de Jesus, os sinais que distinguem Jesus como Filho de Deus, né, aquele que tem as palavras de vida eterna. Então João, ele vai mostrar para a igreja, através desse evangelho, que Jesus é Deus e que só Jesus é aquele que estava com Deus lá no começo. Não é assim que começa o evangelho de João, capítulo 1? No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus, né? Todas as coisas foram feitas por ele e nada do que foi feito se teria chegado a existir se não fosse por meio dele. Ele é a luz dos homens. Então o João, ele vai relatar Jesus no evangelho dele como sendo o próprio Deus que se fez homem, capítulo 1, verso 14, né? O Verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Olha que coisa interessante. Então, amados, ó, daqui a pouco cai aqui a conexão, tá? Caindo, vocês linkam de novo aí, tá? Falta um minutinho só aqui. Então, queridos, e como que Jesus é apresentado por João? Como a figura é a águia. Não sei se vocês perceberam, mas o que representa aqui, ó, esses 4 evangelhos, é o rosto do querubim, né? Um novilho, um boi, o rosto de um homem, uma águia voando, não é isso? E o leão. Isso não é o rosto do querubim lá em Ezequiel capítulo 11? Então olha que coisa interessante, né? Então a gente tem também aí essas tipologias que nós chamamos, tá? Então esse aqui é o panorama geral, amados, dos evangelhos. Aí a gente vai pegar agora evangelho por evangelho, né? E vamos estudar então cada um deles nos seus detalhes, naquilo que eles trazem como referência e como diferencial em relação ao outro.